Boa noite, amigos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos mais uma vez iniciando a semana com muita alegria, com muita gratidão por estarmos aqui neste momento reunidos em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Pai essa oportunidade de juntos estudarmos sobre os ensinamentos de Jesus, de podermos fazer essa corrente de orações, de pedirmos as bênçãos para os nossos queridos, por aqueles necessitados. Agradeçamos esse encontro onde Jesus se encontra presente, porque ele disse que onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria. Então vamos nesse instante ficarmos em paz, com tranquilidade, respirando, buscando uma posição tranquila, relaxados, ouvindo com os ouvidos do nosso corpo físico, mas ouvindo com o nosso coração. Então, nós vamos neste instante rogar a Jesus que abençoe os nossos lares, abençoe aqueles que residem, que trabalham conosco, abençoe toda a nossa família de origem, a família por nós criada. Abençoe os nossos ciclos de amigos, nossos locais de trabalho, de estudo, e que neste momento estejamos abertos para que a espiritualidade amiga possa trabalhar, possa nos auxiliar, possa fazer todo o bem, como sempre faz a todos nós. Sejam muito bem-vindos, o meu boa noite carinhoso a cada um de vocês. Aqui temos algumas mensagens no chat ao vivo. Tânia, boa noite, seja muito bem-vinda. Antônio Freitas, Norma, David, Fátima Rossi, Didi, Tita, Osaniras, boa noite, queridos amigos, sejam muito bem-vindos. E vocês também que não colocaram a mensagem, mas estão aqui conosco, eu agradeço a presença. Hoje nós vamos dar uma continuidade ao nosso estudo da semana passada, né? Mas são, assim, independentes, mas, assim, o assunto o tema é o mesmo, né? Mas são diferentes o assunto. Divaldo Franco, psicografia dele, autoria espiritual de Joana de Ângeles, Encontro com a Paz e a Saúde. Aqui nós estamos vendo o capítulo 7. Existe a introdução que nós fizemos na semana passada. E hoje é o item, o que é felicidade. Semana passada foi a introdução, hoje o que é a felicidade. Então eu vou fazer a leitura e depois no final eu comento, correto? É um texto de Joana de Ângeles, então não se preocupem se não entender alguma parte, porque depois nós vamos esmiuçando, vamos traduzindo, né, o linguajar psicológico para que a gente possa compreender bem, correto? O que é felicidade? Os psicólogos clínicos têm se voltado nos últimos tempos para o estudo da raiva, da inveja, da insatisfação, procurando entender os conteúdos perturbadores. Por outro lado, os neurocientistas vêm se preocupando cada vez mais em detectar no cérebro hormônios desencadeadores da alegria, da felicidade, assim como da mágoa e da depressão. Lentamente vão surgindo a compreensão e a decodificação dos elementos que respondem pelos sentimentos nos processos bioquímicos da organização cerebral, altamente responsáveis pelos comportamentos e pelas emoções. Façamos uma distinção entre sentimentos, que são as vivências do que é percebido pela emoção, de maneira consciente, enquanto que a emoção é o efeito espontâneo do organismo a qualquer ocorrência, produzindo descargas de adrenalina pela corrente circulatória, que se encarrega de pôr brilho nos olhos, colorir a face, sorrir. A emoção produz o sentimento, que passa a ser o júbilo ou o constrangimento, a expectativa ou a frustração. Desse modo,
as emoções funcionam automaticamente, sem consciência direta da ocorrência, enquanto que os sentimentos são percepções conscientes das ocorrências. Para que se apresente a felicidade, assim como outros sentimentos, torna-se necessário que o cérebro seja convidado a traduzir os sinais que recebe do corpo, logo os transformando. Em decorrência, a mente não está localizada apenas no cérebro, mas se expande por todo o organismo. A felicidade, deste modo, é o sentimento agradável que resulta das emoções saudáveis, aquelas que acalmam e enriquecem de júbilo, eliminando as sensações perturbadoras. Pode-se, desse modo, experimentar a felicidade mesmo em estados orgânicos deteriorados, em face da compreensão da ocorrência e da sua aceitação, que é uma espécie de entendimento pela razão. Quando a atitude é consciente e positiva, objetivando o bem-estar, experiencia-se o momento de felicidade que se prolonga enquanto permanece a emoção. Muitas vezes, o indivíduo desestruturado considera-se infeliz porque os sentimentos estão confusos, resultado de raivas, constrangimentos, insucessos. Nada obstante, não se trata de infelicidade, mas de situação na qual se apresentam processos negativos e perturbadores que podem ser revertidos. Lógico, logo que haja calma e compreensão do incidente desagradável que deu lugar ao aborrecimento, assim como ao êxito. Essas expressões transitórias dos sentimentos, que se apresentam ambivalentes, podem ser modificadas através de atitudes positivas e confiantes nos potenciais íntimos, portadores de resistências morais e de significados dignificantes. O cultivo da felicidade contribui para a longevidade humana, a saúde e as realizações nobilitantes. Pode-se aprender a ser feliz, como se consegue adquirir experiência e conhecimento em torno de outras atividades humanas. Deve-se, pois, aprender a ser feliz, selecionando sentimentos altruístas e positivos daqueles morbosos, pessimistas e negativos. Trata-se de uma realização interior que independe de outrem. Quase sempre se pensa que determinadas companhias e afetos propiciam felicidade, passando-se a depender do outro. Quando isso ocorre, porque o outro também aguarda encontrar sua guarida para sua insegurança, unem-se ou aproximam-se dois infelizes, buscando sustentação um na limitada capacidade do outro. Será que a afeição tem por finalidade o bem-estar pessoal, em vez da satisfação do relacionamento entre ambos? Felicidade, portanto, independe de outras pessoas, sendo construção própria, intransferível. A felicidade constitui-se da sabedoria de poder se administrar as ocorrências do cotidiano, retirando das situações mais difíceis a cota edificante produtora de harmonia, considerando essas situações como propostas educativas e aprendizado oportuno para futuros embates. Ser feliz é meta da existência. Lograr da felicidade é um desafio psicológico, aguardando o amadurecimento do ser humano.
grande o texto, né? E eu ainda resumi, peguei pedaços dessa parte, desse item do capítulo, porque o nosso tempo também não pode ser tão extenso, né? Então, é uma coisa tão interessante essa colocação de Joana de Ângeles. Primeira coisa, eu acho muito importante a gente compreender primeiro a noção e a diferença bem didática, bem assim simplória que eu vou colocar para vocês, mas só para a gente entender do que seja sentimento e do que seja emoção, certo? Então, olha só, a emoção, as emoções são respostas orgânicas, intensas e de curta duração. Então, as emoções são respostas orgânicas, intensas e de curta duração, certo? A raiva é uma emoção, certo? O sentimento é um processo mental avaliativo e duradouro. O sentimento é um processo mental. A emoção é uma resposta orgânica. Vejam a grande diferença. Hein? As emoções podem ser observadas pelos outros. Então, se uma pessoa está alegre, a gente percebe que a pessoa está alegre, né? Se uma pessoa está com raiva, a gente percebe. O sentimento, eles são acessíveis apenas com a própria pessoa. Então, o sentimento, ele tem uma morada mais interna, né? Muitas vezes eu sei o que eu estou sentindo e esse sentir é profundo, que os outros não podem não ter o acesso, né? Somente a pessoa que sente tem acesso a eles. Bom, a emoção, ela é uma reação imediata a um estímulo e depende da relação com o mundo exterior para existir. Então, a emoção precisa de um estímulo externo. Se não tiver esse estímulo externo, então a emoção não existe. Porque às vezes a gente trata sentimento e emoção como sinônimos, né? Tudo bem, mas aqui Joana de Ângeles está diferenciando e eu busquei essa diferença, assim, de um olhar psicológico para ficar mais compreensível. Então, as emoções são reações imediatas a um estímulo externo que não vem de dentro da pessoa, mas que vem de fora. E dependem da relação com o mundo exterior para existir. Então, as emoções dependem do mundo exterior, os sentimentos não. Os sentimentos são independentes. Os sentimentos são processos mentais, eles estão nas nossas mentes. As emoções são respostas orgânicas, certo? Então, só para vocês compreenderem a diferença, Joana de Ângeles trouxe aqui para nós que emoções, emoções são efeitos espontâneos do organismo a qualquer ocorrência, produzindo uma descarga de adrenalina na corrente circulatória. Então, essa descarga põe brilho nos olhos, sorri, colore a face. Essas expressões que nós temos, fulano ficou vermelho de raiva, né? Ou de vergonha, né? Então, isso são efeitos, né, do nosso organismo, são emoções. As emoções, é como se as emoções produzissem o sentimento. E as emoções funcionam automaticamente. Eu não penso assim, agora eu vou ficar feliz, eu vou ficar vermelha de vergonha. Não, é automático, né? Os sentimentos são vivências percebidos conscientemente. Os sentimentos têm a ver com a nossa mente. A nossa mente, ela não é o nosso cérebro.
Quando nós desencarnamos, nós não levamos o nosso cérebro para o outro lado, mas nós somos a nossa mente faz parte do nosso espírito. Então a nossa mente existe em nós, né? É muito mais profundo compreender isso. Então os sentimentos estão aliados à nossa mente, as emoções estão mais aliadas ao nosso funcionamento orgânico e ao mundo externo, né? Então, a felicidade, ela é um sentimento. A alegria é uma emoção. Então, nós estamos falando desse algo mais profundo que é a felicidade, certo? Espero que tenha, assim, diferenciado de uma forma legal para vocês. Não precisam ficar presos a isso, é só para entender a colocação de Joana de Anjos. Quando Joana de Anjos está falando o que é felicidade, ela não está falando de momentos de alegrias, ela não está falando de emoções de alegrias, certo? Bom, primeiro ela fala uma coisa muito interessante aqui, né? É que a felicidade, né, todos os sentimentos, eles são processos mentais. E a mente não está localizada apenas no cérebro, mas ela se expande por todo o organismo. Ela que traz essa reflexão, né? Muito interessante. Então, dessa forma, Joana fala, né, que a felicidade é um sentimento agradável que resulta de emoções saudáveis, aquelas que acalmam e que enriquecem de júbilo, eliminando as sensações perturbadoras. Então, desse modo, a gente consegue experimentar felicidade mesmo quando o nosso estado orgânico esteja deteriorado, porque a felicidade depende da nossa mente. Quando nós compreendemos o processo por que adoecemos, quando nós compreendemos o que nos levou a passar por um processo de câncer, como adquirimos a cura desse câncer, o que modificamos o nosso pensamento na nossa vida, como saímos depois desse processo, nós conseguimos sentir felicidade neste processo de depuração, neste processo de crescimento. Entendem? O que é isso? Isso se chama maturidade espiritual. A pessoa que tem maturidade espiritual, ela consegue sentir felicidade até com uma maior facilidade. É mais tranquilo o processo de compreensão do mundo, das pessoas, dos sentimentos, dos erros, das falhas, das doenças. A pessoa que é madura, ela consegue interpretar o mundo de uma forma linda, porque ela entende os processos. Por exemplo, todos nós espíritas estamos sabendo que já começou o processo de uma transição entre o mundo de provas e expiações, onde a dor, o sofrimento, o mal imperava, para um mundo de regeneração. Essa transição vai durar aí pelo menos 1000 anos, mas ela já começou, né? Então, nós estamos em plena transição. E a gente ora, vê uma pessoa tão maldosa, que a gente não entende como é que consegue ser tão má. Por outro lado, a gente vê uma pessoa tão bondosa, uma criança tão especial, que a gente pensa, gente, como essa criança, essa luz na vida de todos nós, a gente aprende com criança de 3 anos, de 4 anos, que parece que vem com uma maturidade que é difícil para a gente compreender, mas existe, né? Então, se eu tenho emoções perturbadoras, desequilibradas, eu não consigo construir felicidade. Para eu construir felicidade, eu preciso de cuidar das minhas emoções, certo? Cuidando das minhas emoções, eu vou cuidar do meu físico, do meu sistema nervoso, eu vou cuidar
dos aprendizados da vida para que as minhas emoções possam ir sendo construídas positivamente, né? Então, as emoções, como elas têm muito a ver com o orgânico, elas dependem muito do meu equilíbrio físico, certo? A felicidade, ela não depende do nosso físico estar pleno de saúde, de maravilhas, se eu tiver maturidade para conseguir isso. Se eu tiver uma doença e ficar revoltado, desequilibrado, né, desequilibrando todos ao meu redor, eu não consigo construir felicidade. Porque as emoções de raiva, né, todas as emoções que estão nisso daí, envolvidas, elas me desequilibram e desequilibram a minha mente, certo? Bom, quando a atitude é consciente e positiva, objetivando o meu bem-estar, o bem-estar dos demais, então a gente experiencia um momento de felicidade, né? E essa felicidade, se eu consigo construir emoções positivas ao longo da minha existência, eu vou criando momentos de felicidade prolongados, porque a emoção permanece, né? Então, Joana de Ângeles fala que muitas vezes, quando nós estamos desestruturados, diante de qualquer coisa, nós nos consideramos infelizes. Então, a minha empresa quebrou financeiramente, eu sou a pessoa mais infeliz. Eu recebi um não de uma proposta de emprego, não passei num concurso, eu sou a pessoa mais infeliz. Eu recebi um diagnóstico de uma doença, eu sou a pessoa mais infeliz. O outro terminou um relacionamento comigo, eu sou a pessoa mais infeliz. Só que isso não é infelicidade. Isso é desestruturação, porque as minhas emoções, os meus sentimentos estão todos confusos, né? Eu estou sentindo raiva, né? Então, nós podemos reverter esse processo de infelicidade que eu acho que eu estou para um processo de felicidade quando eu consigo compreender o incidente, o acontecimento, né, perturbador que aconteceu na minha vida. Então, se eu consigo perceber, nossa, eu fui mandado embora desse trabalho, agora eu tenho uma oportunidade de trabalhar com aquilo que eu quis, com aquela poupança que eu tenho, tal, então eu vou transformar isso numa felicidade. Se de repente eu não tenho nem planejamento e achava que ia ficar pelo resto da vida naquele trabalho, sou mandado embora, eu preciso de me equilibrar para construir alegrias e felicidade, né? Então, nós precisamos ter atitudes positivas e confiantes. Nós precisamos ter potenciais internos equilibrados. Nós precisamos ter resistências morais para resistirmos ao desequilíbrio que quer tomar conta de nós, né? E nós precisamos dar significados dignificantes a tudo aquilo que parece problema, que parece desespero, que parece, porque muitas vezes não é. Vocês podem ver que uma criança birrenta, ela pede o lápis, a mãe fala, não posso, estou trabalhando. E aí ela dá uma birra. Uma birra porque ela não aceita um não. Quando nós nos desestruturamos muito por conta, né, de tudo que temos que passar, dos aprendizados, muitas vezes nós estamos dando birra. Nós nem esperamos, porque às vezes a mãe fala, espera aí, deixa eu terminar de escrever aqui e entrego o lápis 5 minutos depois, ou 2 minutos depois. Mas a criança, ela simplesmente coloca a boca no mundo. Quando nós nem sequer experimentamos ou esperamos uma resposta eficaz, né? Quando nós estamos desestruturados, nós estamos infantis.
E aí nós afastamos o aprendizado para se transformar numa experiência positiva, num significado dignificante e construirmos felicidade. Aí a gente já se coloca como infeliz, né? Então, ao invés da gente agradecer o tempo de convivência que a gente tem com alguém, né, a gente lamenta o desencarne e fica emburrado com Deus. E julga que sem aquela pessoa nós vamos ser eternamente infelizes. Nós não somos assim. Diante da perda de alguém, que não é uma perda, né? É simplesmente um tchau, até breve. Nós sabemos que vamos nos reencontrar na outra vida, mas nós somos apressados, né? Muitas vezes materialistas, entendem? Porque nós queremos aqui na matéria, o aqui e agora. E aí a gente se diz infeliz. Então eu conheço pessoas, né? Outro dia eu fiquei sabendo de um casalzinho de gêmeos, uma menina e um menino. O menino faleceu, desencarnou, nunca mais foi comemorado o aniversário da menina. Como assim? Sabe? Como assim? Eu não vou celebrar a vida porque eu vou ficar cultuando a morte daquele que foi prematuramente até quando? Sabe? Então nós precisamos de celebrar a vida de quem fica. E ela precisa de celebrar a vida dela. Porque se não chegou o momento dela, é porque ela tem no mínimo uma missão a ser cumprida. Aprendizados inúmeros, né? Então, nós temos que prestar atenção numa frase do André Luiz que eu trouxe aqui, que é muito interessante. Amor é a força da vida. E o trabalho vinculado ao amor é a usina geradora de felicidade. Ou seja, a felicidade precisa de ser gerada ali diante de todos esses processos que nós passamos. Trabalho vinculado ao amor. O que é o trabalho vinculado ao amor? É eu ir lá trabalhar das 8 às 16 horas sorrindo? Não. O trabalho vinculado ao amor, por exemplo, do meu autoconhecimento, o meu trabalho de paciência com uma pessoa ignorante, não me deixar levar pelo negativismo, pela inveja, pela frustração, pela raiva do outro. É trabalhar constantemente o meu ego, trabalhar constantemente as minhas relações com as pessoas. Então, a felicidade, ela depende da existência do amor. Porque quem não ama não é feliz. Pode ficar satisfeito. Ah, mas o bandido fica feliz quando consegue fechar a compra de um contrabando de drogas. Isso não é felicidade. Né? Ele fica satisfeito, né? Fica alegre, mas felicidade sem amor não é felicidade. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Então, Deus nos construiu para nós buscarmos a felicidade. E de uma forma que ele colocou dentro da gente essa chama de busca da felicidade, atrelada ao amor. Não está desatrelado do amor. Isso que parece felicidade quando alguém se sente feliz, quando o outro não está bem, ou quando o outro se dá mal, isso não é felicidade. Isso é egocentrismo, maldade e várias outras coisas. Quando eu rio de alguém que eu não gosto se dando mal, isso não é felicidade, não é amor. Né? Bom, continuando. O cultivo da felicidade contribui para a longevidade humana, a saúde e as realizações nobilitantes. Ou seja, a pessoa que aprende a ser feliz, né? A pessoa grata, a pessoa que ama, muitas vezes até impede que doenças que não estavam planejadas para essa reencarnação não cheguem.
Uma pessoa tremendamente ansiosa, uma pessoa que se dedica a uma bebida alcoólica todos os dias. Então, essa pessoa, ela está colocando o organismo dela em uma situação de fragilidade. Então, muitas vezes, a pessoa tremendamente infeliz, frustrada, que vive com ansiedade a potência 1000, né? Essa pessoa muitas vezes destrói a sua saúde, né? Então, ali é uma úlcera, são processos complicados. Eu não estou falando daquelas doenças que já estavam inscritas no planejamento reencarnatório, certo? Que nós pedimos por passar por aqui. E nem daquelas doenças que muitas vezes está no meu planejamento e eu trabalho tanto com amor que eu construo felicidade que de repente eu afasto isso, né? Ou de repente eu tenho uma moratória para isso acontecer depois, né? Interessante. A felicidade, ela pode ser adquirida e preservada. Olha que coisa bacana, né? Então, o sentimento de gratidão à vida, o sentimento de felicidade sem dependência de algoritmos, né? Quando eu não dependo de condições para ser feliz, quando eu não coloco isso para mim, aí essa felicidade, ela se expande muito, né? E Joana de Ângeles coloca: pode-se aprender a ser feliz como se consegue adquirir experiência e conhecimento em torno de outras atividades humanas. Felicidade é aprendida. Eu aprendo a construir felicidade, eu aprendo a ser feliz. Olha que bacana isso, gente. Que fantástico. Então, a felicidade também tem a ver com a nossa decisão de desejar ser feliz, com a nossa decisão de trabalhar com amor, o nosso interno, o mundo que a gente vive, a relação com as pessoas. Então, eu aprendo a ser feliz. Quando eu aprendo a ser grata, quando eu aprendo a cultivar alegrias, quando eu aprendo a não impor condições, se eu não estiver casada com fulano, eu nunca mais vou ser feliz, né? Se eu não tiver minha mãe, eu não vou conseguir ser feliz. Quando eu determino para mim processos depressivos diante de frustrações, né? Quando eu vinculo, se eu tiver saúde, é tudo na vida. Como assim? Doente não pode ser feliz? Ou uma pessoa que tem uma doença crônica não pode ser feliz? Pode. É o que Joana de Ângeles está falando aqui, né? Então, nós temos que aprender a ser feliz e precisamos ter o nosso autoconhecimento para sabermos onde nos trabalharmos, né? Isso é importante. A felicidade sempre gera um sol de alegria onde se instala. E onde que ela se instala? Nossa mente, no nosso sentimento, no nosso corpo como um todo, né? A felicidade mantém juventude e amplia as possibilidades de autorrealização, com ênfase no progresso moral e espiritual do ser humano. Como que nós podemos achar que iremos progredir sem amor? Sem aprendermos a amar? Como que teremos progresso espiritual, evolução de todo ser humano da humanidade sem amor? Não existe isso. Então, a felicidade, ela promove a nossa juventude? Promove. Eu estava vendo, não sei se vocês viram, aqui em Goiás, um senhorzinho que fez 120 anos, sei lá, e ele, a camiseta dele de todo mundo era assim, terror do INSS. Ele lúcido andando, assoprando a velhinha e morrendo de rir disso, né? O INSS pagando a pensão dele está horrorizado. Isso é fazer, sabe, dar um tom de felicidade. Ele não está focado no olho que está meio embaçado, no coração que já está velhinho, nada disso, né? Então, quando a gente pergunta para essas pessoas longevas qual o segredo da felicidade, cada uma delas dá uma receitinha parecida, mas diferente, e
todas elas aceitam a vida, né? Já falei para vocês de uma amiga que desencarnou com 107 anos. Com 95 anos, ela vinha aqui em casa, de aventalzinho, fazer nhoque, era italiana, né? Com 90 anos, ela pegava a roupinha íntima dela, lavava e colocava no varal, né? Com 100 anos, ela estava ali, com alegria de viver e gratidão à vida, né? Nos ensinava a gratidão. Quando o corpinho físico sofria, né, no término da vida, não reclamava, não blasfemava, estava agradecida por cumprir tudo aquilo que o pai havia dito para ela. Ela é acomodada? Não. Criou 5 ou 6 filhos, trabalhando em fábrica de tecido o dia todo, arrumando as coisas, e os filhos estudaram. São pessoas maravilhosas, os netos também. Começou na doutrina espírita, quando nem podia se falar que era espírita, ainda mais uma viúva espírita, né? Então, o que é isso? É o desejo de ser feliz. Ela só nos contava coisas boas, histórias boas. Não reclamava, não gemia. Era a opção dela contar os aprendizados e as coisas boas, sabe? Quando alguém fazia algo, ela falava: tenha paciência com a velhinha aqui, eu estou muito devagar, e beijava a mão da pessoa. Sempre que a gente fazia algo por ela, ela beijava a mão da gente, em gratidão. Os olhinhos brilhantes da alegria de viver, da gratidão. Isso é sabedoria, maturidade espiritual, espírito elevado, né? Deve-se, pois, aprender a ser feliz. Trata-se de uma realização interior que independe do outro, né? Então, de quem depende a construção da felicidade? É nosso. Nós somos muito orgulhosos, muito egoístas. Achamos que não temos o que merecemos. Achamos que não somos tão ruins. Temos vergonha de errar. Temos vergonha das nossas escolhas. E depois que a gente escolhe, nós não queremos pagar pela escolha que fizemos. E não é por aí. A lei de ação e reação é uma lei divina, que todos nós estamos vivendo, né? A lei da evolução é uma lei divina. Então, nós precisamos de nos inteirar que existe escolha e aprendizado diante da felicidade. Ah, Bia, mas eu estou com depressão. E aí? Ok. Então, a gente já sabe que a depressão tem causas físicas, né? Que a depressão precisa de ser trabalhada nas emoções e em outras construções de pensamento. E sabemos que a depressão tem um cunho espiritual também. Então, vamos tratar desse tripé. Eu vou no médico, ter paciência, porque até ajeitar o remédio, muita gente passa por 8, 10 remédios até dar certo. Tem outros que, assim, de primeira dá certo. Aí, eu não posso desistir. Porque eu preciso de neurotransmissores, eu preciso de um funcionamento cerebral bacana para produzir emoções bacanas. Muitas vezes, quando eu estou com excesso de pensamentos negativos, simplesmente é algo fisiológico pertencente à depressão e à ansiedade. Eu começo com medicamento, eu começo a mudar, não ficar entrando em pânico toda hora. Mas aí, eu preciso de cuidar do lado psicológico, porque o remédio está ajudando, mas eu preciso de reestruturar o meu eu, de ressignificar as minhas ideias, as minhas vivências, e de me reconstruir com a ajuda da terapia. E aí, eu preciso de cuidar do meu espiritual, porque às vezes tudo pode começar através dos neurotransmissores, ou não. Tudo pode começar através de uma perda que eu não suportei, ou não.
E tudo pode começar, às vezes, num processo obsessivo complicado, ou não. Cada caso é um caso, né? Mas a felicidade é uma realização interior que independe do outro. Não adianta eu culpar marido, filho, patrão, a minha casa, o porteiro, o clima. Não. Não. A gente percebe crianças que ainda passam fome na África e que ainda conseguem dar gargalhadas e dançar e rir, porque não esperam e nem sabem do que seja um outro mundo, porque nunca foi apresentado a outro mundo, né? Então a gente percebe pessoas dando risada na sua bicicleta, pessoas fazendo graça com a goteira que caiu em casa. Agora tem gente que é especialista em construir tempestades. Tem gente que é especialista em alimentar o orgulho de ser superior. Porque quando eu fico tímida, com vergonha de me expor, eu estou sendo orgulhosa. Porque eu tenho medo de não me sair bem, medo de não dar certo, medo do que o outro vai pensar de mim. E isso tudo é entrave de felicidade. E é construção de infelicidade e daquelas depressões que vão continuando, continuando, continuando. Não existe mágica, não existe o remédio mágico, não. Não existe mágica na terapia, é processo terapêutico, processo de medicamentoso, é uma terapia medicamentosa, um processo espiritual de desobsessão. Quem está achando que isso é assim, está enganado. Agora, às vezes, com uma sessão no centro, uma palestra, uma semana de medicamento, eu posso dar a primeira grande mudada, porque a ajuda chegou e eu aceitei a ajuda, né? E aí, Joana continua. A felicidade constitui-se da sabedoria, de poder-se administrar as ocorrências do cotidiano. Então, toda pessoa feliz é muito sábia, né? Porque retira das situações mais difíceis, que pode ser luta, dificuldades financeiras, dificuldades emocionais, dificuldades nos relacionamentos, seja qual for. O sábio retira dessas situações, dessas vivências, a cota edificante, produtora de harmonia, considerando-as como propostas educativas e aprendizado oportuno para futuros embates. Então, a pessoa madura nem pensa que nunca mais vai acontecer, mas ela se protege. Então, por exemplo, tem uma goteira em cima da minha geladeira. O que eu vou fazer? Mudar a geladeira de lugar? Isso é imaturo. Eu posso mudar hoje que a goteira está caindo, mas eu tenho que chamar um telhadista e consertar a goteira. Por quê? Porque eu sei que não vai ser uma única chuva no ano, que vai chover outras vezes. Entende? Eu agradeço aquela goteira porque ela me mostra onde que tem um defeito no telhado, que poderia colocar esse telhado frágil ou menos seguro. Então, espera essa chuva passar e vou lá consertar o telhado. E a goteira acaba. E eu não preciso eu volto a geladeira para o lugar em segurança, né? Então, quando eu vejo como proposta educativa, muitas pessoas mudam com a depressão, muitas pessoas mudam com o episódio de mania, da bipolaridade, muitas pessoas mudam após um câncer, muitas pessoas mudam após uma quebradeira na empresa, uma dificuldade econômica. Porque ao invés de se revoltar e se vitimizar, as pessoas aproveitam aquele ensinamento para não reproduzir novamente aquilo que foi fator gerador de tristeza, de medo, de raiva, de pânico, né?
E aí Joana termina esse item do capítulo falando: ser feliz é meta da existência. A gente não pode desistir. O imaturo, emburrado, birrento desiste de ser feliz e não se vê mais feliz porque errou, porque foi orgulhoso, porque foi egoísta, porque o cérebro não estava fazendo as sinapses ok, precisava de trabalhar os neurotransmissores, né? Então desiste da meta da felicidade. Felicidade não existe nesse mundo, né? Só que ser feliz é a meta da existência. E lográ-la é o desafio psicológico que nós temos, aguardando o amadurecimento do ser humano. E eu ainda finalizo com uma fala de Emmanuel, que diz: sábios, muitos sábios asseveram não ser a felicidade deste mundo, né? E fala, ser feliz é impossível nesse mundo. Mas isso não quer dizer que a felicidade não seja do homem. A felicidade não é coisa de anjo. Os anjos são felizes, mas nós, como homens, podemos ser felizes. Eu posso ser feliz dentro do bairro que eu moro, da casa que eu tenho, das minhas condições emocionais, físicas, mentais. Eu posso ser feliz ali? Posso. A minha felicidade vai ter uma característica. Eu posso ser feliz em outra realidade, né? Então, a felicidade é do ser humano, né? Por que a felicidade não é plena deste mundo? Porque a felicidade está vinculada ao amor. Então, como disse o Dr. Bezerra de Menezes, enquanto houver um irmão sofredor, enquanto houver tristezas e lágrimas neste planeta, eu não vou para um mundo superior. Dr. Bezerra de Menezes recusou esse convite feito por Maria de Nazaré. Ele aceitou ficar aqui para trabalhar com amor. Então, ele está construindo felicidades. E que nós possamos aprender a construir felicidades. Porque, particularmente, as felicidades têm algumas características, mas, no geral, a felicidade é uma só. Porque ela depende do amor que eu carrego no coração, por mim, pelo próximo e por Deus, nosso Pai. Vamos refletir sobre esse tema maravilhoso e que cada um de nós encontre forças para se reconectar à divindade, ao nosso Pai, Deus. E que nós tenhamos sabedoria, maturidade, resiliência para os aprendizados do dia a dia. Que possamos superar os nossos orgulhos e seguirmos caminhos diferentes. Nós não temos compromisso com o erro, temos compromisso com sermos felizes e aprendermos sempre. Vamos fazer a nossa prece final. Pai querido, obrigada por este estudo de hoje, obrigada por este aprendizado. Obrigada por estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. Obrigada, Jesus, por estar conosco. Envolva-nos com a tua luz, com a tua sabedoria, com a tua força. Que possamos plantar, regar e deixar crescer dentro de nós todas as condições emocionais, espirituais de construirmos felicidades. Que possamos aprender com as situações difíceis, sem revoltas, sem imaturidades. Que possamos nos fortalecer, nos ajudarmos e ajudarmos a quem quer que cruze o nosso caminho, com o tempero do amor, do cuidado. Jesus, abençoe e ampare todos os nossos irmãos na terra, que necessitem do pão espiritual, do pão material, que chegue a cada um a sua luz e o amor de todos aqueles que estão construindo felicidade, trabalhando em prol dos menos favorecidos. Jesus, permita que eu não fixe olhando no espelho e vendo a mim como centro do universo, mas que eu possa deixar de olhar para o meu umbigo e ter forças para olhar para a humanidade
e conseguir fazer o melhor para mim e o melhor para a humanidade que me cerca. Os meus irmãos, os seus irmãos, Jesus. Assim finalizamos o nosso estudo de oração dizendo: obrigada, Deus Pai. Obrigada, Mãe Santíssima. Obrigada, Jesus querido. Obrigada aos nossos anjos da guarda, às equipes espirituais aqui que cuidaram de nós, as nossas águas fluidificadas. Obrigada pelo aprendizado. Obrigada por todos os nossos familiares e amigos, quer estejam encarnados ou desencarnados. E obrigada por aqueles que se dizem nossos desafetos, para que possam receber de nós o amor fraterno que Jesus nos ensinou. Assim finalizamos dizendo que assim seja. Obrigada, amigos queridos, pela presença. Quem gostou do estudo, dê like, compartilhe o vídeo, nosso canal, faça comentários, né? Isso é muito importante para o canal continuar ativo, continuar bem atendendo às nossas expectativas, né? Agradeço a todos vocês a presença. Próxima quarta, 20 horas, estaremos aqui juntinhos no estudo e oração. E sextas, às 18 horas. Que Deus nos ampare, nos abençoe, que possamos, sim, estarmos juntos sempre nessa escalada evolutiva nossa e que nós possamos nos fortalecer uns aos outros. Nunca estamos sozinhos. Deus nunca nos desampara. Jesus nunca nos abandona. Até quarta. Um grande abraço. Obrigada.